Fala galera, antes da palavra começar eu tenho algumas informações para você. O horário dos nossos cultos são dia de quinta às 7h30, nós temos também dia de domingo no horário da manhã às 10h30 e no horário da noite às 7 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo e o nosso endereço vai ficar aqui, bem informadinho para você. Amém, queridos? A gente está continuando a nossa jornada aí, vou logo direto ao nosso assunto, que é vencendo a mentalidade de escassez. Porque, querido, a falta, ela não é resultado do que está dentro, mas do que está do lado de fora. Porque o que está do lado de fora se torna uma mentalidade. Eu falei aí uma semana dessa que... Isso, obrigado. Valeu. Falei uma semana dessa aí que a mentalidade de escassez, ela é transferida de fora para dentro. Porque as pessoas começam a olhar para aquilo que elas sentem, veem, e elas avaliam a vida delas por aquilo que elas estão vivendo. Então, nunca avalie o que Deus fez por você a partir do que você está vivendo. Porque Deus não tem nada a ver, muitas vezes, com aquilo que você está vivendo. Ah, mas por que eu tenho que passar por isso? Cara, nem me pergunta que eu não sei. Porque eu só te respondo o que a Bíblia me fala. Eu sei que a Bíblia manda a gente permanecer. Essa é a nossa jornada. Mas eu não vou permanecer se eu estou permitindo que a minha vida e a minha mente, os meus olhos, ele só coloque os olhos naquilo que não deveria. Porque eu terminei semana passada falando aqui que nós estamos falando sobre vencendo as mentalidades limitadoras. Então, quanto mais eu venço a mentalidade que me limita, mais eu vou avançar. Porque a gente leu o primeiro texto, foi Números capítulo 13, que o povo viu a terra, colocou a mão no fruto, mas quando voltou, foi limitado naquilo que tinha visto. Porque eles viram gigantes, eles viram os caras fortes, as cidades eram fortificadas, era difícil de invadir, mas Deus não mandou eles confiar neles. Deus mandou confiar nele. Não era para eles ter esse tipo de relatório. Porque eu só tenho esse tipo de relatório de fracasso quando eu confio em mim. Eu coloco na força do meu braço. Jeremias capítulo 19, verso 5 diz que maldito é o homem que confia no homem, que confia em si, que faz do seu braço a sua força e se afasta do Senhor. Porque eu me afasto do Senhor quando eu passo a confiar em mim. Então isso é uma jornada de orgulho. E o inimigo, ele trabalha muito nisso, sabe, querido? Com coisas de fora, transicionando para dentro das pessoas. E as pessoas ficam limitadas naquilo que elas precisam, porque se você olhar lá a palavra de Caleb, no verso 30, está escrito lá, vamos. Caleb falou, vamos avançar, porque o Senhor é conosco. Então essa é a minha palavra e a tua, vamos avançar. Agora, eu não queria avançar com a mentalidade limitada, porque a questão não é a mente que Deus deu para você, é a mentalidade, é aquilo que você agrega à tua mente. Que mentalidade é aquilo que você coloca, é aquilo que você toma posse. Porque eles viram a terra é boa, foi o relatório deles, a terra é boa, realmente mana leite e mel, mas aí é que está o grande problema. Eles começaram a olhar para fora, e não dá, sabe, querido, para avaliar aquilo que Deus deu como direção, olhando para fora. E a gente começou a falar semana passada sobre Juízes capítulo 6, abre lá em Juízes 6, que foi o primeiro ponto, mentalidades que precisam ser vencidas. A primeira delas é ficar com a visão de Deus e não com a tua, abandonar a tua visão para ficar com a visão de Deus. Juízes capítulo 6, verso 11. Diz assim, amém? Juízes 6, 11. Isso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiasatar. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente.
Gideão respondeu: Ah, meu senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito. Perdão. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força para que você tenha, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos do midianita. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Então, Deus, ele precisa de todas as formas te convencer do potencial que há na tua vida, querido. Porque se eu não dou ouvido a Deus, eu nunca vou encarar meus desafios. Então, a primeira coisa é dar ouvido a Deus. Porque Deus nunca vai te colocar para baixo. Toda vez que você receber uma palavra que te coloca para baixo, não foi Deus. Tenho certeza disso. Porque Deus não conversa sobre fracasso. Ele está contando história de fracasso, falando para Deus: mas o Senhor nos abandonou. Deus podia explicar a ele: ah, vocês fizeram isso, aquilo. Querido, Deus não te acusa. Fala: Deus não me acusa. Deus te convence. Quem acusa é o inimigo. Deus podia ficar ali acusando, porque Deus tinha mandado um profeta falar para eles que eles que estavam passando era resultado daquilo que eles tinham semeado. Mas a proposta de Deus não é colocar ninguém para baixo. Porque se Deus ficar enumerando aqui os nossos erros, querido, nós não vamos sair do lugar. Porque quem quer nos prender no lugar é o inimigo. E não Deus. Deus quer que você avance. Deus quer você conquistando. Essa é a jornada com Deus. Mas as pessoas vão passar situações? Vão. Só que o texto diz que eles estavam clamando, e por eles clamarem veio a resposta do céu. Deus enviou um anjo a Gideão. Porque o natural somos nós que fazemos, Deus faz o sobrenatural. Porque se eu não fizer o natural, e detalhe que às vezes nem o natural a gente quer fazer. Porque a única coisa que Deus pediu a ele para ele ir. Deus falou: vai. Deus falou? O que Deus falou? Vai. Era para ele. Mas você olha o texto, ele passou um tempão questionando a Deus. Essa que é a questão. Então, todo questionamento que é levantado pela minha vida é sinal que eu não tenho muita certeza sobre Deus. Porque o que os pais dele falou para ele não trouxe certeza para ele. Então, ele quase perdeu a benção por causa de questionamento. Eu não tenho que questionar, eu tenho que obedecer. Fala aqui, fala assim: eu não estou aqui. Fala: eu não estou aqui para questionar. Eu estou aqui para obedecer. Porque uma crise pode ser uma oportunidade para tomar uma nova atitude, querido. Ele estava em crise, Israel estava em crise. E o anjo foi exatamente na casa dele. Mas sabe por que o anjo visitou a casa dele? Você sabe? Porque Deus não investe em furada. Deus só vai em lugares que Ele sabe que vai ser obedecido. Você está pronto para obedecer a Deus? Então Deus vai aparecer na tua casa. A resposta de Deus virá sobre a tua vida. Porque quando você está pronto para obedecer a Deus, Deus vai até você. Então Deus nunca iria até Ele se Ele não fosse obedecer, se Ele não fosse fazer. Então ele estava pronto para acontecer exatamente aquilo que Deus gostaria e precisava que acontecesse. E Deus foi lá, tanto que você conhece o final da história, a vitória que Deus colocou a partir dele. Porque quando tocaram trombeta, que chamaram o povo para a batalha, se juntaram 32 mil pessoas. E Deus falou: tem muita gente. Tem muita gente. Mas tinha muita gente? Tinha. Mas a questão não era que tinha muita gente, é que tinha covarde e medroso no meio. E Deus não luta ao lado de covarde e de medroso. Você está me ouvindo aqui ou não? Deus não entra em guerra, em batalha para perder.
Deus não perde batalha. Deus nunca perdeu uma batalha, nós é que perdemos. Amém, querido? Só que a batalha, Deus nos ajuda, mas a batalha é nossa. A batalha era deles, era Deus ajudando eles. Então, se eles não fizessem o papel deles, Deus não ia poder fazer o dele. E o texto diz que tinham 32 mil pessoas. E Deus falou para Gideão: fala para os fracos e para os medrosos e os covardes ir embora. Gideão falou: quem está com medo e é covarde pode ir embora. 22 mil foi. Ou seja, a maioria não está pronto para encarar os desafios. Foi embora 22 mil. Aí Deus lá na frente falou para ele: ainda tem muita gente. Porque são 3 categorias de pessoas que Deus não combate. Ué. A terceira categoria, a primeira foi os medrosos, a segunda os covardes. É a terceira categoria que Deus não combate do lado. É crente de qualquer maneira. Crente que foca na sua necessidade e não no projeto. Eles saíram para combater. Foram 10 mil para combater. E Deus falou: ainda tem muita gente aí. Todos que pararem no poço, no rio, e lamber água igual um cão, tu separa. E os que beberem água de qualquer maneira, tu separa. Sabe quantos sobraram? 300. 9.700 beberam água de qualquer maneira. Sabe por quê? Permitiram que a necessidade falasse mais alto do que o projeto. E uma das piores coisas é entrar em guerra distraído. Então, quando eles viram a água, eles mergulharam de cara na água e começaram a beber água, esqueceram de tudo. E os que beberam água igual o cachorro bebe água assim, ó. Atento. Então, Deus falou: os que não estiverem atentos. E uma terceira categoria de crente que Deus não entra em batalha dele, é crente desatento, que foca na necessidade. Deixa a necessidade ser maior do que o projeto. Ovelha, não permita que a sua necessidade seja maior do que o teu projeto. Você tem um alvo, você tem um propósito. Amém ou não amém? Porque o inimigo não brinca de ser inimigo, não. Qualquer distração tua, ele te arrebenta. Porque aquilo que é distração para você é oportunidade para o teu inimigo. Por isso que Deus falou: tira, vai só com esses 300. Porque aqueles 300 estavam prontos para obedecer. Porque Deus entra em batalha com gente obediente. Porque tudo que Gideão falou para eles fizeram. Porque a ordem de Deus era: pega 300, esses 300 que você está aí, cada um pega um cântaro e uma trombeta, um cântaro com a vela acesa, e sobe na montanha, divide 3 grupos de 100 e espalha pela montanha. Quando você tocar a trombeta, todos que estão contigo vão quebrar o cântaro e vão gritar. Porque aquela atitude parecia que estava vindo um exército grandão contra os midianitas. E os midianitas estavam no arraial, eles subiram a montanha, e quando chegou lá na montanha, Gideão tocou a trombeta e eles quebraram o cântaro, aquela vela que estava dentro, acesa, caiu e incendiou aquele lugar. Eles acharam que estava vindo um exército grandão e começaram a enfiar a espada um no outro. E eles mesmos se mataram. Gideão só desceu lá para pegar os despojos. Mas por quê? Porque já estava tudo orquestrado. Mas por quê? Porque tinha alguém lá do outro lado obedecendo. Gideão, fala comigo, Gideão e os 300 obedeceram. Porque não adianta ser só o líder obedecer. Ah, eu vou usufruir da fé do meu líder. Não. O teu líder vai ao céu, pega uma revelação e traz para você também colocar em prática. A revelação é dividida, é como um espelho. Recebe e reflete. É isso aí. E assim é a nossa jornada. E eles, juntos, Gideão e os 300. Porque pensa, 10 mil pessoas, um misto de gente desobediente que ia estar no meio. Ia estragar o projeto, querido. Você conhece a história lá atrás que eles murmuraram lá. Aquele monte de gente, e uma galera lá morreu no deserto. Mas por quê? Porque foi limitado na sua visão. E esses 300 não, apesar de ser um número pequeno, mas eles entenderam que quem estava por trás daquela vitória era Deus e não eles. Você entende isso ou não? Porque eles não fizeram esforço nenhum, só quebraram o cântaro e gritaram: espada por Gideão, por Deus e por Gideão.
e a batalha foi vencida. Que essa é a nossa jornada com Deus. Amém? Então, Deus não pode ser responsabilizado pela colheita dos nossos erros. Eles estavam vivendo exatamente aquilo que eles plantaram. Então, quando o anjo do Senhor trouxe uma revelação, uma porta nova para Gideão entrar, ele botou a culpa: onde está o Senhor que nos abandonou? Então ele estava responsabilizando a Deus pela responsabilidade, pela falta de responsabilidade deles. Que o texto está lá, diz que eles estavam idolatrando a Baal, o Deus do inimigo. Tiraram o Deus do centro da adoração para adorar a Baal. Aí já sabe o que acontece. Então eles estavam responsabilizando a Deus, porque quando apareceu uma revelação do céu para mim, eu tenho que refletir, em vez de abrir a boca para murmurar. Porque eu não posso pegar uma oportunidade que o céu está me dando de transformar o que eu estou vivendo para reclamar do que eu estou vivendo. Você está me ouvindo aqui ou não? Então aproveita a oportunidade que o céu está te dando de mudar o que você está vivendo, em vez de você aproveitar a oportunidade para reclamar. Porque Jesus passou lá no tanque de Betesda, o cara estava lá 38 anos enfermo. Eu acredito que já estava 38 anos indo naquele lugar e não era curado. A oportunidade chegou e ele quase perdeu, porque Jesus falou que ia ser curado. Quem que tinha que falar? Quero, estou aqui já há 38 anos esperando isso. Sim ou não? Não era isso que ele queria? É onde? Agora? Onde é a cura? Ele foi contar a história, falou: Senhor, não tem quem me coloca no tanque. Querido, olha só, você está afim de receber uma direção de Deus ou está afim de consolo, tapinha nas costas? Coitado de você, está aí 38 anos, é mesmo. Ninguém tem pena de você, irmãos. O céu não é assim não, querido. Ah, o céu vai ter pena de mim. Para com isso. Para com isso. Se você não tiver uma atitude de ter responsabilidade de entender a voz, primeiro se colocar para entender, ouvir a voz do céu. Em segundo lugar, entender a voz do céu. Em terceiro lugar, seguir a voz do céu. Anota aí: entender a voz do céu e seguir. Ouvir. Agora, tem gente que não tem tempo para Deus, não tem tempo para ouvir. Então nunca vai saber qual a direção que Deus for você se você não gasta tempo com Ele. Você está me ouvindo aqui ou não? Aí eu venho ao culto, isso é pouco, querido, desculpa isso aí. Aí eu venho ao culto quinta-feira, venho terça no discipulado, se tiver conferência eu venho, é pouco. É pouco, querido. Falo para você, é pouco. Porque a guerra, ela é 24 horas. Então o meu posicionamento com Deus é diário. De uma ação, querido. O mundo espiritual olhar para mim e ver qual é a minha proposta na terra. De que eu estou vivendo? De que eu me alimento? De que eu encho meu coração? Porque não seremos convencidos enquanto o coração estiver cheio de dúvida. Não tem nada que Deus vai fazer, querido, que vai mudar e vai levar você a tomar uma atitude nova, se o teu coração continuar cheio de dúvida. Porque muitas vezes as pessoas se agarram àquilo que passaram. Deus não pode mudar teu passado, mas quer mudar teu futuro. Amém? Deus quer mudar teu futuro, mas Ele não pode mudar teu futuro se Ele não receber atenção no teu presente. Você está me ouvindo ou não? Se Deus receber atenção no teu presente, Ele pode mudar teu futuro. Porque o anjo foi lá, e ele com o coração cheio de dúvida. Porque eu falei semana passada aqui, ele deu um maior trabalho para ser convencido. Posso te fazer uma pergunta no miudinho? Posso? Sim ou não? Posso? Posso ou não? Você está dando trabalho a Deus para te convencer? Ou você está fácil para Deus? Tem gente que tem uma dificuldade, querido, de Deus convencer ele. Vai para a igreja. Acho que eu não vou hoje não. Eu vi, está chovendo. Ih, está fazendo sol demais. Está muito quente. E aquela série lá eu já sei. Já foi para a vala.
Que é exatamente o que o demo quer. Amém? Eu vou te falar, querido, uma verdade. Deus acredita em você. A palavra dele, sabe qual foi? Ele falou assim: o Senhor é conosco, por que nos veio sobreveio tudo isso? Sabe o que Deus falou para ele? Vai na força que você tem, que você vai livrar Israel. Mas não sou eu que estou te enviando? Querido, Deus te apoia. Amém ou não amém? Você decide entrar no combate, você pode contar com o apoio de Deus, porque é pela fé. Deus acredita em você. Agora você precisa também acreditar em você. E você acredita em você? Porque Deus acredita em você. A gente já está com um monte de testemunho do ato profético de domingo aí. Essa semana mesmo já aconteceu, porque eu disse domingo aqui que no mesmo ano, não foi? Já teve gente que já recebeu o milagre essa semana. Porque agiu por fé. Porque Deus só pediu uma coisa a Gideão aqui. Eu quero que você entenda isso. Para Gideão ir. Era só ele sair do lugar, querido. Ele só precisava sair do lugar. Ele só precisava se movimentar. Igual eu falei domingo aqui, que enquanto Isaac não semeou, a promessa ficou lá, querido. Depois que ele semeou, ele teve uma colheita. A 100 por 1. Mas depois que semeou. Mas ele ficou muito tempo naquela terra sem semear. Quando ele semeou, mudou as coisas. Então, vou te dar um conselho. Se tem dúvida que Deus está contigo, não entra em batalha nenhuma, querido. Se está com dúvida, não entra em batalha. Até Deus encher teu coração de certeza. Porque o que ele fez foi isso. Ele foi sincero com Deus, querido. Ele estava passando tanto aperto, mas tanto aperto, que ele estava com o coração cheio de dúvida. Então, se tem dúvida, não entra na batalha. Porque tu vai perder. E depois a culpa vai ser de Deus. Porque a batalha que Deus entra é pela fé. É certeza, é convicção. Que mantém Deus no combate conosco é certeza e convicção. Que advém de um coração que pega a palavra e transfere para o seu interior. Que torna a palavra como verdadeira. Porque o anjo falou para ele, e ele tinha tanta dúvida que ele ofertou. Depois de ofertar, ele ainda pediu a Deus para molhar a lã do lado dele. De tanta dúvida. Mas ele foi sincero com Deus. Então ele não entrou na batalha enquanto ele não teve certeza. Se tu tem certeza, entra em qualquer batalha. Se você não tem, não entra. Você está me ouvindo ou não? Porque senão tu vai perder a batalha e vai botar a culpa em Deus. Porque Deus é o Deus da fé. Pela fé. E o inimigo vai trabalhar para tu encher teu coração de dúvida. Então a primeira coisa, enche teu coração de fé. Aquela mulher estava 12 anos sofrendo. O texto diz que ela gastou tudo que ela tinha. Sem nada melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, olha como é que está escrito o texto. Ouvindo falar de Jesus, disse ela consigo mesmo, entre ela e Deus. Disse ela consigo mesmo, se ao menos eu tocar suas vestes, ficarei curada. E indo, tocou e foi curada. No mesmo instante. No mesmo instante ela foi curada. Sabe por quê? Porque ela foi com o coração cheio de certeza. Cheio de fé. Ovelha, enche teu coração de fé e entra em qualquer batalha, querido. A fé vem pelo ouvir, amém ou não amém? Entra teu coração. Vou orar uma pessoa ali, querido, lê vários textos de fé, de cura, lê vários textos sobre oração, lê Bíblia, ora a Deus e vai. Amém ou não amém? Você vai ver se o milagre não vai acontecer. Quando eu lá no encontro eu prego palestra de libertação, você vê lá, né, o que acontece, né? Mas uma hora antes eu vou orar, vou lá, declaro, profetizo, porque Jesus disse assim, ninguém pode fazer o que não vir o Pai fazer primeiro. Então primeiro você vê o Pai fazer pela fé, espiritualmente, e tu chama a existência aquilo que você viu o Pai fazer. Porque primeiro acontece no espiritual, para depois acontecer no natural. Você está me ouvindo aqui ou não? Então enche teu coração de certeza, querido.
Enche teu coração de fé. Amém? Uma outra coisa, querido, um outro conselho: diminui o tamanho do teu desafio, que aumentará o tamanho da tua capacidade. Diminui o tamanho do teu desafio, que o tamanho da tua capacidade aumentará. Torna o teu desafio menor do que a tua fé, querido. Você ouviu, amém? O problema de Israel naquela batalha lá no Vale de Jefatá, que estava todo mundo olhando o cara como gigante. Um gigante, Davi olhou como um incircunciso filisteu. Um cara sem aliança com Deus. Essa palavra incircuncisão é sem aliança, porque a aliança com Deus no Velho Testamento era circuncidar, que era cortar a pele da genitália masculina para derramar sangue, em sinal de sacrifício. E isso aí, Golias era um cara sem aliança com Deus. Davi olhou para ele e falou: um cara sem aliança com Deus, então é mole de eu derrubar. Porque enquanto eles estavam olhando, Saul e Israel estavam olhando, é gigante, não dá para derrubar. Davi olhou e disse: é gigante, não dá para errar. Enquanto eles estavam olhando, porque é uma questão de foco. Saul olhou, não dá para derrubar. Davi olhou, não dá para errar, porque ele era muito grande, não vou errar. Então é uma questão de visão, de eu diminuir. Porque a questão é que o inimigo sempre tenta tornar o teu problema maior do que realmente ele é. Sabe o que Davi falou para Gideão? Gideão, vai, porque você vai, por eu estar contigo, esse exército será um só, uma pessoa só, vai diminuir. A questão é que a presença do teu Deus, não é a tua força não, querido, é a presença da força do teu Deus. Amém ou não amém? Falou, ó, o exército vai se tornar um, vai se tornar pequenininho, porque eu estou contigo, já que eu estou contigo. Então, se eu não trocar a mentalidade, porque o que Deus estava querendo fazer ali é trocar a mentalidade dele, porque ele expressou 3 mentalidades, Deus colocou 3 mentalidades novas nele. Agora, a questão era se ele ia aceitar aquelas mentalidades, porque o anjo chegou para ele falando para ele: homem valente. Ele estava lá escondido dos midianitas, e a visão de Deus é que ele era valente. Aí ele falou uma outra coisa, que eu sou o menor na tribo de Israel. Deus falou: com a força que você tem, você vai vencer. Deus estava trocando a mentalidade. Posso te falar uma coisa? Posso ou não? Se Deus não trocar o que você pensa, Ele não vai trocar o que você vive. Porque tem gente que muda de igreja, mas não muda de mentalidade. Mudar de igreja e não mudar de mentalidade, querido, serve de nada. Que se Deus não trocar, anota aí, anota, sei lá, anota em algum lugar na tua casa aí. Se Deus não, hoje, essa frase Deus falou comigo hoje. Se Deus não trocar a tua mentalidade, Ele não vai trocar as tuas realizações. Porque tudo vem da mentalidade. Tudo vem do que você pensa. Eu estava conversando com a minha esposa hoje em casa sobre isso, sobre pensamentos, que eles vêm continuamente na nossa vida. Agora, da onde é a raiz desses pensamentos? Essa aqui é a questão. Porque uma das formas do inimigo manter na escassez é de nos convencer que não podemos sair de onde estamos. Não podemos sair. Você não pode, você não consegue. A sua vida é isso mesmo, é assim mesmo. Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava dando o jeito dele. Porque o que mais as pessoas fazem é dar jeitinho. Mas Deus não chamou você para dar jeitinho, Deus chamou você para resolver, amém ou não amém? Antigamente tinha uma oração aí que aparecia no carro assim, uma frase que estava escrita assim: hora que melhora. Não é hora que melhora não, querido, hora que resolve. Amém ou não amém? Deus não chamou você para melhorar nada, Deus chamou você para resolver. Porque essa era a questão, ele estava vivendo a vidinha dele lá, malhando trigo no lagar, que não era o certo, que lagar era lugar de prensar uva, não era lugar de malhar trigo. Trigo se malhava na eira, e não no lagar. Lagar era lugar de prensar uvas. E ele estava lá, vivendo a vidinha dele, dando a solução dele. Mas não era isso, querido. Deus não te chamou. Olha para a pessoa que está lá e fala: Deus não chamou você para se esconder do inimigo não, meu irmão. Amém ou amém?
Olha só, Deus não te chamou para escolher o inimigo, Deus te chamou para você encarar e vencer, porque a força dele que está contigo vai te levar à vitória, amém ou não amém? É isso, Deus não te chamou para estar escondido. Deixa eu me esconder aqui, igual uma história que eu escutei lá na escola que eu estudei, que um grupo de missionários foi fazer uma obra missionária aí no interior do estado aí estavam dirigindo, aí viu uma placa, passaram direto. Aí um dos missionários falou para o líder dele, falou: meu chefe, o senhor passou direto da praia, fica quieto, vou dar a volta do outro lado da cidade para o diabo não saber que a gente está chegando. Chegar de surpresa lá do outro lado. Mentalidade, né? Tem gente que fala nada não, senão o diabo vai ouvir. Tem mais o que ouvir, porque Deus te deu boa, querido. Porque crenças são ação, fala comigo, crença é ação e confissão. Você tem e confessa. Amém? Você tem, confessa e faz. Você tem, confessa e faz. Deus te dá uma promessa. Você busca a promessa pela tua atitude. Ação e confissão. Ah, não vou falar nada. Tem que falar. Quando eu abri essa igreja aqui, eu sempre falo isso. Primeira vez que eu abri a igreja, entrou uma pessoa, manifestou uma pessoa ali fora, veio aqui dentro, falou para mim, ó, não gosto de você nem do que tu fala. Olha, vai continuar não gostando, porque eu vou continuar falando. Eu quero que o diabo vá para o inferno, meu irmão, onde é o lugar dele. Mas eu vou continuar falando. Agora eu não vou dar declaração para ele não ouvir, eu não quero que ele tenha que ouvir mesmo, que tem uma pessoa de fé do lado de cá, amém ou não amém? Tem uma pessoa que confia em Deus, que acredita em Deus. É só isso. Deus não chamou a gente para se esconder de inimigo. Deus chamou a gente para encarar pela fé e vencer. Não é encarar na força do braço, que sozinho nós não somos ninguém. Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 7. Sem mim nada podeis fazer. Então é Cristo na nossa vida. Porque você entende uma coisa? Deus só mandou ele ir. Deus falou, vai nessa tua força que você vai livrar Israel. Era só ele ir, era só ir. Quando ele foi, o milagre aconteceu. Porque mentalidades precisam ser vencidas, sabe, querido? Mentalidade precisa ser combatida. Você tem que começar a pedir ajuda do Espírito Santo para você combater todas as mentalidades que têm te aprisionado e paralisado você na vida que você tem. Está impedindo você de crescer, porque mentalidade precisa ser vencida. Porque mentalidade é reproduzida por repetição. Mentalidade é reproduzida por repetição. Sansão ficou rodando o moinho, sem sair do mesmo lugar, porque o inimigo queria botar uma mentalidade nele, de fracasso. Furaram os olhos dele, perdeu a visão. E eles mandavam buscar Sansão, lá via Sansão todo acorrentado. Isso aí eles apresentavam aos 5 príncipes dos filisteus, que os filisteus eram um conglomerado de 5 cidades, então tinham 5 príncipes, e eles estavam lá enchendo a cara, e chegava lá Sansão, todo amarrado, todo acorrentado, porque é assim que o diabo gosta de ver crente, todo acorrentado. Aí eles falavam, esse aí não é o Sansão que matava 1000 homens com a queixada de burro? A declaração deles era, vai lá buscar Sansão para nos divertir. Sabe qual era a diversão deles? Ver aquele, não é esse aí que multiplicava os nossos mortos? Olha o estado dele. Era isso que ele queria. Sansão virou palhaço do inimigo. Sabe por quê, querido? Não venceu mentalidade. Mentalidades precisam ser vencidas. E não, se mentalidades não forem vencidas, elas vão ser o teu guia. Sansão não podia andar com prostituta, ele andava, não podia casar com mulher estranha, ele casou. Não podia se aproximar de defunto, ele se aproximou de um leão morto. Só mentalidade errada. Até que o Espírito Santo, Então mentalidades, fala comigo, mentalidades que não me levam à vitória precisam ser vencidas. Amém? Semana passada a gente falou
tirar a tua visão e ficar com a visão de Deus. Vou terminar hoje falando com essa aqui, ó, insegurança. Mentalidade de insegurança, O que ele falou? Poxa, quem sou eu? Querido, a força não é você, a força é Deus em você. Amém ou não amém? Fala, a força não sou eu, é Deus em mim. Porque a insegurança, ela nos intimida. A insegurança nos intimida. Por isso que o relatório da nossa vida é de segurança, seguro. Seguro, amém? Você tem que estar seguro. Deus está contigo, Deus está comigo nessa jornada. É isso aí. Porque a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38, se ele recuar, minha alma não se comprar nele. Então, Deus precisa encher teu coração de segurança, porque o medo, ele nos paralisa, querido. Uma pessoa insegura, ela fica paralisada. Deus nos chamou para não confiar em você, mas para confiar nele. Amém? Não é em você, é nele, a força é dele. Porque o medo sempre será uma sensação paralisante. O medo faz você sentir menor do que o que você tem que enfrentar. O medo faz você se sentir menor do que o que você tem que enfrentar. E é isso que o inimigo quer, que você se sinta menor. O que é insegurança? Agora, qual é o antídoto? A insegurança é vencida quando você decide obedecer para viver algo novo. Amém? Então, a tua insegurança, o teu medo que te paralisa é vencido quando você decide obedecer para viver algo novo. Porque a única forma de viver algo novo é obedecendo. Porque ele estava cheio de questionamento e cheio de motivos. Isso aí ele estava. Realidade não se nega. Mas isso não poderia continuar impedindo de viver o novo. Porque se você quer viver o novo, você tem que vencer aquilo que está te paralisando. Fala comigo, para vencer o novo, para viver o novo, eu preciso vencer o que está me paralisando. Você precisa vencer, querido. Precisa pedir ajuda do Espírito Santo hoje, para te tirar todo o nível de insegurança na tua vida. Porque agora, dia 31, no culto da virada, você vai trazer uma lista para Deus grandona, Senhor, aqui. Mas será que se eu estou pronto para tomar a decisão que eu tenho que tomar? Que tem atitude que eu tenho que tomar. O que tem te paralisado? Você tem que pedir Espírito Santo, querido. Medo de quê que você tem? Porque as pessoas, foi o que eles falaram. A maioria das pessoas que não vencem é porque elas olham um obstáculo, colocam o obstáculo no lugar da vitória. Querido, a derrota só vem depois. Vamos aprender com Einstein. Einstein diz que ele dizia que eu nunca errei. Quantas vezes o senhor errou para poder fazer isso? Nunca. Ué, nunca errou? Não. Eu só aprendi um caminho que eu não devo andar por ele. Essa era a palavra de Einstein. E um cara que inventou um monte de coisa. Ele nunca errou. Ele só aprendeu um caminho que não deveria andar. Não é por esse caminho que eu tenho que fazer. Está me ouvindo aqui ou não? Agora, inseguro, Deus chamou você para confiar nele, querido. Porque a Bíblia diz, bendito é o homem que confia no Senhor e faz dele o seu braço, a sua força. Feliz, bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia de todo o coração, que a tua segurança e a minha está no Senhor. E todo dia terá motivo de insegurança nisso aí. O inimigo trabalha com medo, sabia, querido? Essas mentalidades é o inimigo. Esse dia eu estava falando de uma mentalidade aí, que falaram que tinha um leão, uma onça, matando crente lá em Tinguá. Pô, uma mentira, cara, é o diabo. Foi lá na Amazônia que apareceu uma onça lá e mataram ela lá no Mato Grosso. Ela estava falando que era aqui em Tinguá, só para os crentes não orar mais. O diabo odeia a oração. E um monte de crente não foi por causa disso. Tem um monte de crente aqui dessa igreja que não vai para o monte com medo de cobra. E lá nem tem um caminho todo limpinho.
Confia em Deus, irmão. Amém ou não amém? Fica de pé. Tua oração nessa noite é dizer: Deus, que todo motivo de insegurança seja arrancado da minha vida hoje. E tudo que me paralisa, toda a mentalidade. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre toda a mentalidade que está me paralisando. Deus tem uma direção para dar para você, amém, querido? E Ele nunca vai dar se você perde para a tua mente. Se Deus, como é que Deus vai conseguir te convencer se você está sendo convencido por você mesmo? É difícil brigar com você. Com o inimigo é fácil, agora com você é difícil. Se você decide que é assim, é assim. Então, semana passada eu falei, ó, deixa a tua visão de lado e fica com a visão de Deus. Hoje eu estou falando para você, ó, para você vencer essas mentalidades limitadoras, arranca toda a insegurança da tua vida, tira a confiança de você e confia em Deus. Bota a confiança na palavra. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra, eu vou com ela. Senhor, eu vou conseguir. Senhor, eu vou avançar. Senhor, eu vou prosperar. Senhor, vê o que a palavra diz. Minha família vai se converter, minha família vai ser alcançada, essa porta vai se abrir, essa dificuldade vai sair. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho. Pastor, mas eu já entreguei meu caminho. A pergunta nessa noite, mas você está confiando em Deus? Confia no Senhor e estarás seguros. Feche teus olhos, deixa o Espírito Santo falar isso contigo. Deixa eu te dar a revelação dele.